8h39, começando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira e da nossa colunista de economia, Rita Mundim. Você, ouvinte da Tatiaia, também participa, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. 99996-7074. Você manda a sua opinião em mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome, o bairro ou a cidade de onde você está falando. Santa Maria de Itabira tem mortos e soterrados após forte chuva. Cidade arrasada, Júnior Moreira. Bom dia mais uma vez. Bom dia para você, Eustáquio, para todo mundo. É uma tragédia, né, Eustáquio? É uma cidade pequena, eu conheço bem Santa Maria de Itabira. Deve ter, 10 mil habitantes, pouco mais que isso. E tem um rio que corta a cidade na parte baixa, né? É típica cidade mineira, né? Típica cidadezinha ali do interior, que você constrói uma cidade ali, as pessoas vão ocupando ao redor de um rio, né? Só que o rio lá, já passei várias vezes em Santa Maria, é um rio fininho, não é um rio grande, né? Rio Giral. Só que com o volume de chuva e o solo encharcado, Eustáquio, não tem jeito, né? O volume sobe mesmo, é aquelas casas ali nos bairros próximos, que é a parte baixa da cidade, esses bairros foram alagados. É uma combinação, né, de muita chuva, de construções ali próximas ao rio e solo encharcado, né? Resultou, infelizmente, nessa tragédia toda que a gente está noticiando hoje desde cedo. O Eduardo Costa, o Júnior Moreira destacou, né? A posição da cidade, ela fica num vale ali, um rio passando, uma chuva torrencial. O resultado é esse, e são dezenas ou centenas de cidades em Minas Gerais na mesma situação. Bom dia para você, ótima semana. Para nós. E o incrível é saber que a cidade de Santa Maria de Itabira não sabe, que as autoridades estão fazendo uma reunião agora para saber, para avaliar como é que vão fazer para dar uma geral no interior do município. Meus amigos, Minas são muitas. E aí, com suas alegrias, suas riquezas e suas vicissitudes. Eu fiquei boquiaberto de saber que a cidade de Santa Maria do Itabira tem 600 quilômetros de estradas vicinais ligando a sede do município a distritos e bairros mais longínquos. Isso na Europa, gente, 600 quilômetros dá para você correr uns 6 ou 7 países. E isso é um distrito de Belo Horizonte, é um distrito de Santa Maria, é um município de Minas Gerais com essa situação. Quer dizer, isso, mais o fato de que temos um estado quebrado, mais o fato de que o socorro federal ele demanda uma certa burocracia, que é natural, pegar com Deus para aquela gente ter o primeiro socorro. Mas não é só lá, né? A região de Manhuaçu foi fortemente castigada e aqui na Grande BH há um temor cada vez maior com o chamado risco geológico, que tem muita área invadida. Resumindo a prosa, senhor Eustáquio, é a nossa imprevidência e não a chuva. Semana passada problemas em Carangola, aqui na região metropolitana, Betim, Matozinhos, Capim Branco. Rita Mundim, bom dia mais uma vez para você. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. É a chuva, né? E não é só em Minas, é no Brasil. A gente vê essas tragédias, esses problemas acontecendo em Santa Catarina, acontecendo no Rio de Janeiro. Então, o que falta realmente é planejamento. E se falta planejamento, falta capital humano e verba, para que a gente possa prevenir. Porque chover a gente sabe que todo ano é a mesma coisa. Então, infelizmente, são catástrofes anunciadas. A gente só não sabe aonde que vai acontecer. Enquanto não houver uma vontade política, verba suficiente e capital humano para tratar dos impactos e dos efeitos das chuvas nos municípios, na sua grande maioria, aqueles que têm cursos d'água de qualquer tamanho, de qualquer volume, e as pessoas se aglomeram próximo aos cursos d'água. Então, é necessário identificar todas essas áreas, planejar, remover as pessoas, mas, como eu disse, para isso é preciso capital humano e dinheiro, o que nós não estamos tendo nesse momento. Ô Rita, mudando de assunto aqui, o presidente Jair Bolsonaro indica o general Joaquim Silva e Luna para a presidência da Petrobras. Qual é a sua avaliação nesse início de semana, os desdobramentos disso nos próximos dias? O mercado, quando ele fez a live lá
nos pingos dos is lá da Jovem Pan, no outro dia o mercado já precificou a possibilidade, o potencial de intervenção. E aí ele não só anunciou na noite de sexta-feira, devia ser 7h30, 8 horas da noite. Nisso, a Petrobras já havia perdido no pregão cerca de 8% do seu valor de mercado, porque o que está acontecendo, como eu falei hoje pela manhã no comentário, será que ele está rasgando a sua proposta de governo? Porque ele foi eleito em grande parte, né, a grande parte da classe média, do empresariado, que apoiou o presidente Jair Bolsonaro no seu programa de governo, estava apoiando o liberalismo. E um liberalismo que seria conduzido por Paulo Guedes, que foi o grande fiador da sua campanha. Então, ao rasgar, se ele estiver mesmo rasgando o discurso liberal, eu não sei o que nós teremos pela frente, não. Porque vai haver uma reprecificação do Brasil. E quando a gente fala em reprecificação, a gente está falando de componentes estruturais como taxa de juros e câmbio. Então, um aumento da taxa de câmbio provoca inflação, por causa da alta do dólar, e aí a gente tem que ter um aumento da taxa de juros no momento em que isso não é desejável, porque estamos com um endividamento na lua, a dívida bruta brasileira chega a 90% do PIB. Então, se a gente tem um aumento considerável de juros, você tem um aumento para carregar essa dívida em um país que está numa situação pré-falimentar. Então, nós estamos quase quebrados. Agora, o que a gente precisa é de privatizar a Petrobras, porque todos os presidentes são reféns desse desejo maluco de querer controlar preço de combustível. O petróleo é uma commodity negociada no mercado internacional. Se você passa a controlar o preço de commodity, o que você faz com a empresa que está vendendo essa commodity? Você quebra essa empresa. É o que aconteceu na Venezuela. Ela tem reserva, tem petróleo, mas a PDVSA hoje não produz 50% do que produzia antes. Então a gente tem que privatizar a Petrobras para que os problemas estruturais ligados ao transporte de bens e serviços sejam resolvidos. O custo do Brasil seja resolvido. Então a dependência do modal rodoviário e esse populismo em querer administrar preço de combustível e de gás, a gente tem que fazer, sim, políticas públicas para sanar os problemas de infraestrutura no Brasil. Mas a gasolina e o diesel estão subindo no mundo inteiro. O petróleo só esse ano já subiu 25%. Mas fazer o quê? Vamos ver nas cenas dos próximos capítulos se nós vamos em busca do crescimento sustentável e da implementação do liberalismo de um Estado menor, ou se nós vamos ficar de novo à deriva no barco do populismo. Aqui pelo WhatsApp, o Adalberto Juarez Borges, lá de Diamantina, ele está dizendo o seguinte: não dá para entender, parte da imprensa. Se os preços dos combustíveis aumentam, pressionam o presidente da República. Se ele tomou uma providência, dizem que ele está interferindo na Petrobras por causa das eleições do ano que vem. Não dá para entender. É a palavra do Adalberto Juarez Borges. Para você, Júnior Moreira, surpreendeu a troca de comando da Petrobras? Eustáquio, essa pergunta foi interessante. Eu até tinha pensado em dar um passo à frente aqui falando dessa reunião do conselho da Petrobras amanhã, para saber como é que isso vai se confirmar, mas essa pergunta foi interessante porque abre um leque para a gente voltar lá em 2018, né? Por que não me surpreende uma decisão do Bolsonaro nesse sentido? Tá? Quando você vai fazer alguma coisa, você sempre tenta buscar o histórico daquela coisa para você entender como é que funciona, né? E o Bolsonaro, ele sempre votou de forma mais estatizante, né? Você vai lá atrás, durante os 30 anos que ele ficou no Congresso, contra o Plano Real, contra a quebra do monopólio das telecomunicações, contra a reforma administrativa naquela época, a favor do regime especial para deputados e senadores. Então, um candidato como esse, que tinha aquele discurso liberal, não dá. Quando você puxa o histórico deles, fala não. Acho que ele enganou muita gente nesse sentido. O outro motivo que eu também não me surpreendi, tá, que você vai lembrar, você vai ser minha testemunha aqui no Conversa de Redação, a semana retrasada, eu falei isso aqui algumas vezes. Falei, interessante, o Bolsonaro fala muito que não quer mexer, que não quer intervir na Petrobras, mas quem fala demais que não quer fazer alguma coisa é porque quer fazer alguma coisa e está avisando que vai fazer. Porque quando você não quer fazer alguma coisa, você simplesmente não faz.
né? Você não precisa ficar avisando, eu não vou fazer, viu, gente? Eu não vou fazer, viu? Ele falou isso umas 4 ou 5 vezes nesses últimos tempos. Então, por esses 2 motivos, Eustáquio, em especial, eu não me surpreendo com a decisão do presidente. E tem mais uma história, né? No sábado, mais uma declaração que não caiu muito bem, né? Falou da questão do setor de energia, que ele também deve intervir. Esperemos para ver as cenas dos próximos capítulos. E para você, Eduardo Costa, adianta trocar o presidente da Petrobras, porque a empresa tem uma política de reajuste dos combustíveis com base no valor do petróleo no mercado internacional. Senhor Eustáquio, como é que chama o ouvinte aí que falou que não entende a imprensa? Adalberto, lá de Diamantina. Hein? Lá da cidade de Diamantina. Diamantina, querido. Adalberto, nós dois temos as mesmas aflições. Adalberto, eu fico triste quando eu vejo jornalista dizer, por exemplo, que a Caixa Econômica não teve o lucro que queria e tal. Na minha cabeça, a Caixa Econômica não tem que ter lucro nenhum. Agora, ela tem que ser usada para fomentar a baixa dos juros. E para, claro, investir no social, casas e tudo mais que a gente sabe que a Caixa faz. E no caso da Petrobras, o meu lado contribuinte quer bater palma para o presidente, mas só que é uma ação isolada, meu caro Adalberto. Se a gente construísse um outro tipo de mundo em que pudesse botar freios no arroz, na soja e também nos derivados do petróleo, os pobres sofreriam menos. Só que isso são conjunturas macroeconômicas que não são atacadas. E quando o presidente mira a Petrobras e faz desse jeito, eu, Adalberto, embora o meu lado contribuinte queira concordar com você, o meu lado jornalista tem que ter a responsabilidade de pensar no que aconteceu recentemente, quando tentaram fazer uso populista e deu no que deu. Ou seja, nós podemos quebrar a Petrobras e não resolver o problema. É desesperador. A única coisa que eu quero te dizer, meu caro, é que quem senta naquela cadeira de presidente arrotando e arrogante, dizendo que vai fazer e acontecer, descobre que na prática a teoria é outra. Então, tal de mercado aí, que como costuma dizer a Rita, precifica tudo, compadre. Eduardo, só quero abrir um parêntese só para dizer que em 2018, por causa lá da greve do caminhoneiro e tal, o estatuto da Petrobras foi modificado. E a Petrobras não pode mudar a política de preço dela, só se mudar o estatuto. E isso quer dizer que, se a Petrobras tiver que abaixar o preço de combustível de gasolina, quem vai pagar a diferença que ela está bancando será o contribuinte, a sociedade brasileira, como foi feito no governo Temer, que nós pagamos 10 bilhões de subsídios para custear a diferença no óleo diesel. Então a gente tem que ficar atento a isso, porque ela foi blindada em 2018. Eduardo Costa, festas com multidões sem máscara são interrompidas pela polícia na Grande BH. Insistem nas festas nesse momento de pandemia. É uma tristeza, né? Recebemos imagens de uma no Morro das Pedras com muita gente, lá na cabana querida do pai Tomás, 2 mortos, festa para todo lado. Eu acho que o povo não percebeu que o bichinho mata, o bichinho deixa sequelas graves. Mas o que consola é que a vacina está chegando. A conta gotas, mas está chegando. Que Deus nos proteja, senhor Eustáquio. Ô, Júnior, para você ter uma dimensão de como é que é a gravidade da Covid-19, em menos de um ano, 246 mil óbitos. Isso é muito mais do que o dobro dos mortos por assassinatos e acidentes de trânsito no Brasil por ano. São 60 mil assassinados e 60 mil mortos nos acidentes de trânsito, 120 mil. Só a Covid, em pouco menos de um ano, 246 mil mortos. Eustáquio, algumas pessoas não entenderam a seriedade dessa doença, né? Eu vou ser repetitivo de novo, e quando a gente começa a ser repetitivo é porque o assunto está caindo várias vezes no conversa de redação, né? Você fala de diversos assuntos, mas tem alguns que você fala assim, nossa, mas eu acho que eu já falei isso. Aí você começa a perceber que isso está acontecendo demais, né? E o assunto é sério e vem para o conversa de redação, mas eu não tenho outro caminho para falar a não ser a nossa parte. A parte nossa como sociedade na tentativa de segurar essa pandemia, Eustáquio. Eu sempre falo aqui, cobro muito as autoridades sobre as responsabilidades de cada um no federal, no estadual ou no municipal, né? Nos diversos âmbitos da nossa política, mas tem algumas partes que, poxa, foram 700 pessoas nesse pagodão.
né, que o Patrick trazia de madrugada, depois o Renato continua acompanhando essa situação. 700 pessoas que estavam num pagodão, todo mundo sem máscara, uma confusão danada. Alguma dessas 700 pessoas iam morrer, iam entrar em depressão se não fosse nesse pagodão no momento desse? E a gente está vivendo um momento que muita gente, eu acho que já acostumou com os números, né? Os números já não surtem tanto efeito como lá no início da pandemia, mas a gente está num patamar com mais de 1.000 mortes diárias, já tem um tempo. Já tem um tempo que a gente está nesse patamar. Aqui em Minas, a região do Triângulo, a gente anunciou durante todo o jornal de hoje, né, algumas cidades do Triângulo já em colapso, no São Paulo, no Pará, no Amazonas, ou seja, nós estamos no pior momento da pandemia. E eu entendo que muita gente está cansada, muita gente está estressada, todo mundo quer sair. Poxa, saia, vá até um restaurante, vá em um barzinho com todo cuidado, use máscara, leve seu álcool em gel, tente manter a distância. Aqui em Belo Horizonte os bares estão funcionando de uma forma muito interessante, com distanciamento, com cuidado. Agora, não é momento de ter 700 pessoas aglomeradas num pagodão, né, gente? O momento, infelizmente, não é esse. Até queria, né, aglomerar de novo, já estou com saudade de aglomerar, mas não é o momento. Por que, Rita Mundim, que as pessoas não respeitam, hein? Olha, Júnior, deve ser ignorância, né? Porque nós estamos com 1 ano de pandemia, né? Um pouquinho mais, que a epidemia começou em fevereiro na China, mas desde março a gente vem falando, né? Falando. E parece que muita gente não acredita, né? Não acredita e, além de não acreditar, não tem amor ao próximo. Então, a falta de tudo. Eu não consigo não tem nem o que falar para essas pessoas que não se consideram e, acima de tudo, não consideram o outro. Aqui pelo WhatsApp, o Anselmo do bairro Planalto está dizendo o seguinte, que a falta de punição é que gera essa aglomeração. A multa deveria ser cobrada no ato, antes da polícia liberar a galera e o organizador. E a variante brasileira do coronavírus é identificada em Uberlândia e 2 hospitais privados da cidade, Júnior, sinalizam dificuldade de atendimento à população. Eu acho que eu avancei um pouquinho o sinal, né? Exatamente esse assunto que eu acabei de falar, né? A gente tá num momento tão complicado, e eu vou te falar, Eustáquio, eu disse isso aqui na sexta-feira, eu vou voltar a repetir pra gente ficar atento, né? Tem muitos pacientes no interior chegando a Belo Horizonte, o pessoal da prefeitura está, sim, preocupado com o volume de pessoas que vão chegar e do volume de pedidos que estão acontecendo nesse sentido de transferência de pessoas para Belo Horizonte. A gente está vivendo um momento muito complicado e muito pior do que a gente viveu lá no início. Que bom, o próprio Eduardo disse agora há pouco, que bom que a vacina está aí, está chegando, mas ainda devagar, né? Ainda não é num volume que a gente pode respirar aliviado. E uma das grandes preocupações das autoridades, Rita, dos especialistas, é justamente o colapso do sistema hospitalar, para não ter como fazer até um atendimento básico em relação ao paciente da Covid. Pois é, essa é a preocupação desde o início, né? Então, é uma preocupação global, que é o colapso do sistema hospitalar em nível global. Então, é a maior preocupação de todos os governos. E a gente tem que contribuir para que isso não aconteça. Como? Cada um fazendo a sua parte. E que parece que agora até que quem está fazendo passou a ser a minoria. E a grande maioria é como se não tivesse Covid, como se todo mundo já tivesse vacinado e como se não houvesse amanhã. Eduardo, tá com medo dessa nova variante, uma chamada terceira onda da Covid? Ô, amigo, eu aprendi com uma amiga querida, Helena Neiva, que hoje coordena a Conspiração Mineira pela Educação. Essa frase também não é dela, não, mas ela repete, eu acho ótimo. Às vezes, amigo, é preciso ir. E se a gente tá com medo, a gente finge que tem coragem e vai assim mesmo. Tô com medo? Tô, mas é preciso ter coragem. Vamos que vamos com Deus na frente, tá? E até amanhã. Até. 8h59 em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta segunda-feira. Apresentação